Olá! Que nesses dias tão tensos que estamos vivendo, a graça e a paz de Jesus possa invadir o teu coração. Amém? A nossa nação brasileira vive dias bem conflitosos, bem preocupantes, e na nossa cidade aqui em Santiago, essa semana já começou com as suspensões das aulas. E aí, conforme os dias foram se passando, as restrições foram aumentando. E hoje, para completar, o nosso prefeito fez um decreto fechando tudo, para realmente nós ficarmos totalmente isolados, em quarentena dentro de casa, para a segurança de toda a população. E eu confesso para vocês que desde há mais de 30 dias que a gente vem ouvindo sobre o coronavírus, primeiro meu coração ficou assim compadecido, com compaixão, e a gente já vinha orando pelas outras nações. E quando chegou aqui no Brasil, a gente começou a intensificar as orações, mas sempre com o coração calmo. Mas quando começa a chegar mais pertinho da nossa família, como foi aqui em Santiago agora, eu confesso para vocês que o meu coração começou a se abater, eu comecei a ficar inquieta, principalmente agora com esse último decreto do nosso prefeito, porque nós, como pequenos empresários, temos 20 funcionários, a maioria deles, a única renda familiar depende desse trabalho. Então, realmente, muitas coisas vêm na nossa mente, muitas preocupações. Senhor, o que vai ser dos valores, dos compromissos dos nossos filhos? Como que vai ser? E hoje, quando eu acordei pela manhã, na minha meditação, e eu converso com Deus assim, como eu estou conversando com vocês, e eu fazendo, Senhor, como vai ser? E agora? E papapá. E de repente, aquela voz firme do Senhor, mas ao mesmo tempo aquela voz doce e gentil, disse, aquieta-te, Bia, aquieta-te. E eu fiquei assim, Senhor. E aí eu lembrei daquela palavra lá de Salmos que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, o Senhor dos exércitos está conosco. E aquilo já trouxe um pouquinho mais de alento ao meu coração, e ao mesmo tempo eu fiquei, mas Senhor, por que eu tô sentindo isso? Sabe aquela agitação? E nesses últimos 3 dias, assim, meu coração tava bem agitado, a gente já acorda, parece inquieta. Não sei se é assim com você, mas eu fiquei assim. Eu disse, Senhor, mas por que eu tô sentindo isso? E Deus falou comigo assim, ai, Bia, tu fala muito, tu fala demais. E mulher é assim, gente? Eu, principalmente, tu fala muito. Lá em Mateus, quando fala da ansiedade pela vida, diz assim, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, dizendo o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir. Dizendo, olha a palavra que me saltou aos olhos. Por que vocês ficam ansiosos dizendo? Então eu tava muito falando. Senhor, o que vai ser? Como que vamos pagar? Como que vamos comer? Dizendo. Sabe, quanto mais a gente fala, mais essa agitação entra no nosso coração. Quanto mais a gente fala, mais ansioso fica, mais preocupado fica, e a nossa mente vai enchendo de coisas. E aí Deus disse, aquieta-te. Fecha a boca, para de falar. E aí Deus perguntou para mim, Bia, tu crê em mim? Eu disse, Senhor, eu creio. Então ele disse, então confia. E quando veio essas duas palavras, queridos, na minha mente, crer e confiar, eu lembrei de um livro que eu li há um tempo atrás, que o autor realmente fazia essa comparação, dizendo a diferença da gente crer em Deus e confiar em Deus. Sabe aquele esportista que anda no elástico? Pois é, uma vez tinha um senhor que ele faz esse esporte, e ele chegou numa praça de uma cidade bem grande, onde na praça, em cada uma das extremidades, tinha prédio bem grande. Então ele colocou o elástico de um prédio ao outro, e ele disse para a população que estava ali na praça, vocês acreditam que eu consigo atravessar de um prédio ao outro sem nenhum equipamento de segurança? E aí as pessoas, eu acredito, tu já é acostumado, tu já treinou? Alguns um pouco receosos. Então ele atravessou o elástico. E as pessoas, ele conseguiu. E aí ele disse assim, e agora? Vocês acreditam que eu consigo atravessar de um prédio ao outro
sem nenhum equipamento de segurança e com um carrinho de mão? E as pessoas, depois que tu fez? Não, eu acredito. Alguns ainda um pouco duvidosos. E então, com muito sucesso, ele atravessou de um prédio ao outro. Depois ele fez um novo desafio. Agora, vocês acreditam que eu consigo passar de um prédio ao outro sem nenhum equipamento de segurança, com um carrinho na mão e uma pessoa em cima? As pessoas, eu acredito. E ele, então tá, eu preciso de um voluntário. Nossa, quando ele falou isso, assim, foi um esparramo na praça. Ninguém se prontificou em fazer o trajeto com ele. De repente, um menininho no meio da multidão, menininho entre 8 e 9 anos, levantou a mão e disse, eu vou. E todo mundo, tu vai ter coragem? Como? E ali eu tenho. Só que cada um de vocês aqui vai ter que me dar R$50. Se cada um de vocês que tá aqui, eu vou. E aí, ele foi, né? Todo valente, todo corajoso. E, nossa, aquele homem fez aquele trajeto, ultrapassou de um prédio ao outro, sem nenhum equipamento de segurança, com um carrinho de mão e um menino em cima. Nossa, ele passou com êxito. Quando, de repente, as pessoas viram, se maravilharam e disseram, como tu teve coragem? E aí os holofotes já não estavam mais no Senhor, mas sim naquela criança, naquele menino. Quanto corajoso foi. Eles disseram, como que tu teve coragem? Sabia que tu podia ter morrido? E se tu caísse? E ele disse, ele é meu pai. Ele faz isso comigo desde que eu nasci. Eu confio nele. Eu sei que ele não vai me fazer nenhum mal. Não vai colocar a minha vida em risco. As pessoas se alegraram pela confiança daquele menino. Queridos, isso é confiar. Deus é o nosso Pai e Ele tem que nos conduzir. Mas aí eu fico pensando, né? Certamente aquele pai treinava com aquele menino. Ele dizia, filho, quando tu subir no carrinho, tu tem que ficar nessa posição. Quando eu disser pra ti mais pra direita, tu vai mais pra direita. Quando eu disser pra ti mais pra esquerda, tu vai pra esquerda. Tu tem que me obedecer. Eu preciso estar equilibrado para que nenhum de nós caia e se machuque. Eu preciso que tu me obedeça. E aquele menino certamente assim fazia. E assim é Deus. Quando nós confiamos no Senhor, obedecemos a Ele, Ele nos guia para uma vida de sucesso. Ele nos guia, nos protegendo, nos cuidando. Ele é o nosso Pai. E eu estava lembrando também do Evangelho de Mateus, que a palavra diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Qual o pai que um filho pedindo um pão vai dar pedra? Quanto mais, se vós que são homens, que são falhos, conseguem fazer coisas boas para os filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não dará o que você está pedindo. Queridos, nesses dias que nós possamos clamar a Deus como nosso Pai, clamar pedindo para que o Senhor cuide da nossa nação, cuide da nossa família, da nossa cidade, nos livrando dessa epidemia terrível. Mas o que eu fico tão impactada aqui é que ele diz Pai, Deus como Pai. Você é filho de Deus? Às vezes nós temos o hábito de dizer, todos são filhos de Deus. Não, a Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou, Deus nos formou antes mesmo do ventre da nossa mãe. Mas agora, para poder chamar Ele de Pai, nós precisamos reconhecer a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos compreender e aceitar que Jesus Cristo é o Filho primogênito, é o Filho que se despiu de toda a sua glória, se fez homem, habitou entre nós, que morreu pelos nossos pecados, que morreu para nos dar vida eterna, mas que ressuscitou. E nós convidamos o Senhor Jesus para entrar na nossa vida, fazer morada e aceitar o senhorio dele. Aí nós nos passamos de criatura a filho de Deus. E como Deus sendo nosso Pai, nós podemos pedir e o Senhor vai nos abençoar. Como Pai, nós podemos confiar nele, tendo a certeza que Ele cuida de nós, que Ele nos abençoa,
que Ele nos guarda, nos livra de todo o mal. E então, queridos, quando nós nos colocamos como filho de Deus, tem uma palavra lá em 2 Crônicas 7,14 que diz assim: se o meu povo, nós, né, como filhos, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que é aqui se arrepender dos seus maus caminhos? É nós como nação, como filhos de Deus, se arrepender de toda a corrupção, de tudo aquilo que destrói as famílias, de toda a promiscuidade, nos arrepender de todos os vícios, de toda a prostituição, de tudo aquilo que está acabando com as famílias aqui da nossa nação brasileira. Nós temos que nos arrepender, queridos. Nos arrepender, clamar ao Senhor e Ele vai sarar a nossa terra. Vai livrar as nossas famílias de toda essa praga, de toda essa tristeza. Sabe, eu entendo aqui que nós temos duas opções. Ou ficar assim como eu estava me sentindo, né? Ansiosa, desesperada, falando o que vai ser, e deixar essa aflição tomar conta do meu ser e talvez nem consiga levantar pela manhã, deixar que essa preocupação tome conta da minha vida a ponto de parar. E a segunda opção que a gente tem, sabe qual? É lutar e é vencer esse coronavírus. E sabe como que a gente luta? Primeiro, é obedecendo às nossas autoridades, ficando em quarentena em casa, seguindo as prevenções, tudo certinho, né? Os protocolos que as nossas autoridades estão colocando. Segundo, nós orarmos, clamarmos a Deus pela misericórdia, pelo perdão, pela cura. E finalmente, o que está aqui em Filipenses capítulo 4, verso 8, que o apóstolo Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Troque o pensamento pessimista, o pensamento de medo, renove a sua mente. Pense naquilo que é bom, pense naquilo que é agradável. E esse louvor lindo que você está ouvindo, que diz: Deus é Deus. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não fizer, ainda assim, Ele é Deus. Ele é soberano e Ele pode todas as coisas. Aquietai-vos e sabeis que Deus é Deus. Amém? Um beijo, fique com Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando e nos guardando. Glória a Deus. Amém? Se Deus quiser, Ele é Deus.